Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia. Hoje, 8 de dezembro de 2021, se aproximando aí do final do ano. Bem-vinda, Dudinha, bem-vindo, Samuel, Rosângela Esfogia, bem-vindos. Estou feliz de estar aqui mais um dia. Hoje é o nosso 13º vídeo sobre o estudo do livro Segredos da Mente Milionária. E hoje nós vamos falar sobre o arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam: posso ter uma ou outra. O que isso quer dizer, gente? É uma realidade nossa. Muitas vezes a gente vem com esse condicionamento mental desde a nossa infância, que nós não podemos ter tudo. Nós podemos ter uma ou outra coisa. E essa é uma mentalidade que ela é restritiva. Essa é uma mentalidade que ela é escassa, de escassez. Por que eu devo escolher entre uma ou outra coisa se eu posso ter as duas? Se eu posso conquistar as duas? Essa é o questionamento e a reflexão para o dia de hoje. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Olha que interessante. Por que isso, gente? É a questão material? É apenas o dinheiro? Ou antes do dinheiro, o que faz com que o dinheiro chegue até as pessoas ricas? É a sua programação, é a sua mentalidade, é o condicionamento da sua mente. Então, se eu tenho abundância, se eu tenho muito dinheiro, é porque eu precisei trabalhar o meu condicionamento mental. Eu precisei mudar aquele condicionamento de que eu poderia escolher entre uma e outra coisa. Então aqui a pergunta é você refletir: por que eu tenho que escolher entre uma e outra coisa se eu posso conquistar as duas? Por que não? Aliás, por que não as duas? O que te impede de ter as duas? Veja que muitas vezes nós optamos por uma e outra coisa no nosso dia a dia e nós nunca fazemos a pergunta a nós mesmos: por que uma ou outra e não as duas? O que me impede de ter as duas? Então, a partir de hoje, é importante você mudar este arquivo, é você transformar este arquivo de riqueza, quer dizer, esse arquivo de escassez em um arquivo de riqueza e começar a pensar: eu posso ter as duas coisas. Por que eu tenho que me limitar? Por que eu tenho que escolher só uma? E aí entra também a educação, quem é pai, quem é mãe, quem tem filhos, quem vai ter filhos, a importância dessa clareza, a importância de você praticar hoje para que você seja o exemplo para os seus filhos. E veja que trabalho incrível é esse. Veja que mudando essa mentalidade, mudando esse arquivo, mudando essa programação mental de escassez e transformando em um arquivo, em uma programação mental de abundância, nós estamos mudando o mundo. Nós estamos contribuindo para mudar a realidade do mundo todo. Por quê, gente? Porque se eu ajudo alguém a prosperar, eu estou gerando mais riquezas. Essa riqueza, ela influencia positivamente muitas pessoas, porque imagina que para alguém prestar um serviço para você, você precisa fazer com que esse dinheiro circule nas mãos de outras pessoas.
que para elas prestarem o serviço para você, provavelmente vão ter que comprar materiais, vão ter que estudar, vão ter que se preparar, e elas fazem com que esse dinheiro circule. Então, quanto mais riqueza, quanto mais eu desenvolver a minha capacidade de aumentar as riquezas, de ganhar mais, de faturar mais eu estou contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento da minha cidade, do meu estado, do meu país e, consequentemente, do mundo todo, porque hoje os produtos, os serviços, eles são universais, muitos deles, muitos produtos compramos de fora, muitos serviços nós contratamos de fora. Então, gente, nós estamos contribuindo para a melhoria do mundo e essa é uma mentalidade que a partir de hoje precisa estar clara para você. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas pessoas vem de uma cultura de escassez, né? Vem de uma realidade de muita dificuldade, de falta. Então, mudar isso é difícil porque tem umas experiências enraizadas dentro. Viveu talvez experiência, não sei se é a sua realidade, mas talvez você tenha vivido experiências amargas sobre dinheiro, sobre falta de dinheiro, sobre pessoas ricas. E aí, imagina que essas emoções todas criam lembranças, né, memórias, e que ficam trabalhando dentro de ti, muitas vezes negativamente. Mas aqui qual é o intuito desse estudo? Qual é o intuito desse livro? É você se dar conta disso, é você ter consciência que você agora sabe que não é seu, que isso você adquiriu de alguém através da sua educação, através das suas experiências, e tendo consciência disso você consegue trabalhar. Então, a partir de agora, você tendo consciência de que a mentalidade do rico funciona assim, você tendo consciência que se você mudar esse arquivo na sua mente, você vai prosperar mais, sem sombra de dúvidas, você vai prosperar. Então, é bem interessante refletir sobre esse assunto. Aqui diz, os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez, na falta. Deixam-se guiar por lemas como nunca se tem o bastante e não se pode ter tudo. Quantas vezes você já ouviu isso? Nunca se tem o bastante. Ou algumas pessoas que dizem, não vale a pena a gente se esforçar tanto, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. A gente nunca está satisfeito e acabam se contentando com aquilo que tem, acabam não fazendo um esforço extra para conquistar mais, para produzir mais. E aí falávamos ontem, se você não quer fazer por você mesmo, faça pelas pessoas que você ama. Porque você com mais dinheiro, você pode ajudar, se você for uma pessoa boa, com mais dinheiro, você pode ajudar muitas outras pessoas. Você vai poder fazer esse dinheiro circular e esse dinheiro circulando, ele gera mais riqueza. Então é bem interessante pensar nesse assunto. Não se pode ter tudo. Quem disse que não se pode ter tudo? Quem disse? Porque a minha mãe disse. Sim, ok, talvez ela te disse porque ela ouviu da mãe dela. E talvez a mãe dela disse para ela porque ouviu da mãe dela, da avó. Então é importante, é como aquela velha história de que uma pessoa foi jantar na casa de uma amiga e a amiga foi fazer um pernil assado no forno. E aí pegou o pernil de porco, cortou um pedaço do osso que sobra na parte do osso, colocou na forma e pôs para assar. Aí a visita perguntou, mas por que você cortou o osso do pernil? Aí ela disse, não sei, a minha mãe sempre cortava. E aí a mãe dela estava por lá, morava na casa, e chegaram para a mãe e perguntaram, mãe, a mãe quando faz pernil, a mãe corta a parte do osso e para assar o pernil? Ela disse, sim, eu corto. Por que a mãe corta? Não, porque a minha mãe, né, a avó, sempre fazia assim.
E aí a avó morava perto, gerou essa curiosidade, então nós vamos lá tirar a prova. Foram na casa da avó e perguntaram: vovó, a senhora quando faz pernil assado, a senhora corta a ponta do osso? Ela disse: não, hoje eu não corto mais, mas eu cortava. Ah, a senhora cortava? E por que a senhora cortava? Eu cortava porque eu tinha uma forma muito pequena e aí quando ia colocar o pernil não cabia e eu cortava parte do osso para que o pernil coubesse na forma. Olha só, então aqui muitas vezes nós trazemos esses programas, essas repetições que foram multiplicadas, que foram trazidas até nós, sem mesmo nos questionarmos. Por que disso? Por que estou fazendo desta forma? Então aqui a proposta é essa. Então não se pode ter tudo. Quem disse? Tudo que existe eu não posso ter, mas você pode ter tudo o que você é capaz de imaginar, de pensar. Então você pode ter tudo. Você pode ter tudo que você é capaz de pensar. Isso já é comprovado. Hoje tem diversos estudos sobre o poder mental. Hoje se fazem estudos bem elaborados sobre o funcionamento da mente e se chega à conclusão de que é uma energia poderosa, capaz de influenciar outras pessoas, capaz de influenciar a matéria para que se chegue até nós o que nós desejamos. A física quântica trabalha muito isso. Toda vez que eu penso, eu estou emitindo uma vibração, essa vibração se propaga no ar, capta mais desta vibração e traz até mim. Sem contar que quando eu estou pensando positivamente, quando eu estou pensando naquilo que eu desejo, eu estou mais motivado. Isso gera uma energia interna muito forte que faz com que eu me movimente mais, que eu vá ao encontro daquilo que eu desejo com muito mais disposição, com muito mais energia e automaticamente vou conquistar muito mais. Então nós podemos possuir sim tudo que nós desejamos, porém nós precisamos aqui mudar os nossos arquivos de riqueza. Se eu mudo, tudo muda. Não me canso de mostrar aqui, olha, a frase da xícara: eu mudo, o mundo muda. Por que o mundo muda? Porque eu mudo a forma de enxergar o mundo. E porque com a minha mudança eu influencio outras pessoas a mudar também. Isso gera uma corrente. É a mesma questão, é o exemplo, né? É a questão da doação. Quando você fizer uma doação e outras pessoas verem você doando, muitas delas vão sentir o desejo de doar também. Porque doar, a gente sempre traz uma felicidade, sempre traz um bem-estar. Porque eu estou contribuindo, eu estou me sentindo importante quando eu estou doando. Sem contar que quando eu dou, né, nós já falamos sobre isso, que quando eu dou, eu estou mandando uma vibração para o universo de abundância. Eu dou porque eu tenho. E se eu estou doando é porque eu tenho muito, eu tenho em abundância. E o universo entende isso. Mas aqui nós estamos falando do exemplo também. O quanto que a doação influencia no exemplo. Então, gente, se você fizer algo positivo, seja você o exemplo para a sua família, seja você o exemplo para os seus filhos, seja você o exemplo para todas as pessoas que estão ao seu redor. E eu tenho certeza absoluta que você mudando, as outras pessoas que estão à sua volta irão mudar também. Muitas delas, algumas talvez não, mas muitas delas irão mudar também. É só dar tempo ao tempo. E isso é muito importante. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a sua família? O que você deseja, se eu te fizer essa pergunta? Você deseja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a família? Qual dos dois?
Põe aí nos comentários. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a família? Vamos ver se alguém que está aí põe nos comentários o que deseja. O que deseja mais? Uma carreira de sucesso ou mais tempo para ficar com a família? Olha só, pensa no que você pensou agora. Pensa o que você pensou. Qual dos dois você prefere? Veja bem, se eu fizer essa pergunta, você vai provavelmente escolher um ou outro. Mas por que um ou outro, se você pode ter os dois? Por que escolher ficar com a família, por exemplo, se você pode ter uma carreira de sucesso, se foi o seu objetivo, e ficar com a família também, ou mais tempo com a família? Então é aqui que entra a mentalidade, você começar a mudar essa mentalidade. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? O que você deseja? Isso aí, Samuel. As duas opções. Você pode ter as duas. Por que você vai escolher uma se você pode ter as duas? Por que você vai escolher se dedicar aos negócios se você também quer e deseja se divertir? Você pode. Se o seu desejo é ter os dois, trabalhe para ter os dois. Ah, mas as pessoas ricas, elas não têm tempo para ficar com a família. Gente, isso é uma crença sua e de muita gente. Talvez é uma crença sua porque você já ouviu isso muitas vezes. Ah, as pessoas com muito dinheiro, elas não se divertem. Quem disse isso? Quem disse isso? Porque você tem um ou outro exemplo, porque alguém falou isso para você, você vai acreditar nisso? Talvez tenham pessoas ricas que não se divirtam, mas sem sombra de dúvidas, existem muitas pessoas muito ricas e que se divertem muito, até porque tem mais condições para isso. Até porque aqui nós estamos falando num estilo de vida, num estilo de riqueza, onde você tem independência financeira. Quando você tem independência financeira, quer dizer que você tem um capital que gera uma receita mensal que cubra todas as suas despesas sem você se preocupar com nada. Então, sem se preocupar com dinheiro, no caso, né? Sem se preocupar em ir trabalhar, em vender o seu tempo para ganhar dinheiro. Então você pode ir e vir onde você quiser, porque você tem tempo. Porque você tem o dinheiro trabalhando para você e você não precisa mais trabalhar por dinheiro. Essa é a ideia. É aqui que nós queremos chegar. Mas Edivaldo, é possível chegar lá? Talvez você esteja se perguntando, quem está chegando agora, é possível eu me tornar independente financeiramente? É possível eu chegar aí alguns anos para frente não precisar mais trabalhar por dinheiro? Eu já fiz uma conta antes até do estudo do livro no café da manhã, no café com o Edivaldo Potulski, que falavam sobre administração financeira pessoal. Eu fiz uma conta lá, não sei se você voltar ali no Instagram você vai localizar esse vídeo, Independência Financeira deve ser o nome, um pouco antes de nós começarmos o estudo do Segredos da Mente Milionária. Eu fiz uma conta aqui, em 20 anos você pode se tornar milionário. Em 20 anos você pode se tornar milionário, você investindo um pequeno valor por mês. Claro, você vai ter que investir sabiamente. Mas é difícil? Não é difícil. Você tem que ir atrás, tem que buscar informações. Acompanhe aqui, eu vou trazer muita coisa legal. Eu estou trazendo, mas vou trazer muita coisa muito legal e que eu coloco em prática e que tenham resultados. E eu vou trazer, vou compartilhar com vocês. Esse é o propósito. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Gente, olha só isso aqui. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já repetiu talvez isso? Pode enriquecer fazendo algo que não ama? Pode. Pode amar o trabalho e ficar pobre porque aquele trabalho não traz o resultado que você deseja? Pode. Mas você pode enriquecer fazendo o que você ama? Pode, também.
Então, por que você vai escolher uma ou outra se você pode ter as duas? Essa é a ideia. Aqui está a mentalidade. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam pelas duas coisas. Por que uma, se eu posso ter as duas? Então, legal esse ponto. Eles entendem que com um pouco de criatividade podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. Às vezes, num primeiro momento é difícil. Às vezes, no primeiro momento, você pode até não enxergar uma alternativa. Mas, se você usar a sua mente criativa, a sua criatividade, você vai encontrar uma forma de ter as duas coisas em vez de ter uma só. Então, de agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é: como posso ter as duas coisas em vez de apenas uma? E você se pergunta a você mesmo: como eu posso ter as duas coisas em vez de só uma? Esse questionamento mudará a sua vida, sem dúvida, mudará a sua vida, sem dúvida vai mudar. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação e, em troca, lhe dará um universo de possibilidades e abundância. E essa ideia, gente, se aplica em todas as áreas da vida. Se você está tendo dificuldade financeira porque você tem que escolher uma coisa ou outra, se você está tendo essa dificuldade financeira, provavelmente você tem a mesma dificuldade em outras áreas da vida. Na área dos relacionamentos, da saúde física, da espiritual. Por quê? Porque você está escolhendo uma coisa ou outra e não se deu conta que você pode ter as duas. No Você no Comando, no curso Você no Comando, eu trabalho as 5 saúdes. A saúde física, o equilíbrio das 5 saúdes é que traz prosperidade e abundância. A saúde física, a saúde espiritual, a saúde familiar, a saúde social e a saúde financeira. Veja que falamos da saúde financeira por último. Por que por último? Porque se eu tiver todas as outras equilibradas, fica muito mais fácil e a saúde financeira provavelmente está bem encaminhada. É só questão de ajustes. Então é o equilíbrio, nem uma coisa nem outra, é o equilíbrio. Então, para que ter apenas dinheiro se eu posso ter dinheiro, saúde, uma espiritualidade desenvolvida, uma família legal, onde as pessoas se respeitam, se amam, onde eu tenho uma rede de relacionamentos legal? Então, por que eu tenho que escolher apenas uma coisa, se eu posso ter todas? Então toma esse cuidado, porque se você está com essa mentalidade de escolher uma coisa ou outra na área financeira, provavelmente em outras áreas também você está agindo da mesma forma. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. Por isso, racionalizam a posição de que o dinheiro não é tão importante. O que é mais importante? Aqui é uma pergunta que ele faz. O que é mais importante? O seu braço esquerdo ou o seu braço direito? O que é mais importante? Os dois, né? Os dois são importantes, ambos, é claro. O dinheiro é um lubrificante. Olha o que nós falamos antes. O dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida em vez de se arrastar por ela. Ele proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser do seu próprio tempo. Então essa é a ideia, é o que falávamos inicialmente. O dinheiro ele apenas potencializa a pessoa que você já é. Você é uma pessoa boa, com mais dinheiro vai poder ajudar muitas outras pessoas. Você é uma pessoa má, com mais dinheiro você poderá prejudicar muitas outras
pessoas. Então o dinheiro, ele apenas vai permitir para que você passe, você deslize pela vida, aproveite as coisas boas que a vida, que o universo tem para lhe oferecer, que Deus tem para lhe oferecer, e ajude outras pessoas, que você vai se sentir bem e você vai fazer essas pessoas sentirem-se bem também. A felicidade também é importante. É nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Olha só, aqui também é interessante essa frase, ó. Muitas delas acreditam que dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes, ou seja, que se excluem, ou tenho que ter um, ou tenho que ter outro. Ou se é rico, ou se é feliz. Isso não passa da programação de quem pensa pequeno. Então, não tem essa de ou ter dinheiro ou ser feliz. Você pode ter dinheiro e ser feliz. É uma escolha sua, é uma escolha. Você não vai andar no caminho de pessoas que têm muita grana e não são felizes. Você vai andar no caminho das pessoas que têm muito dinheiro e que são felizes. O modo de pensar, ou uma coisa ou outra, também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Então muitas pessoas até acreditam que eu tenho que escolher uma coisa ou outra, ou muitas pessoas não enriquecem porque elas acreditam ou sempre ouviram falar que para que alguém tenha muito dinheiro, outras pessoas precisam perder. Ou para que o rico tenha muito dinheiro, ele precisou tirar dinheiro de quem é pobre, de outras pessoas. Gente, isso é uma bobagem tremenda, tremenda. E eu vou te dizer que isso vem muito das igrejas. Isso vem muito de algumas, aliás, de algumas igrejas. Então, toma cuidado quando você ouve essas palavras. É importante saber filtrar, porque às vezes você vai ouvir, você está em algum determinado local, você está na própria sua igreja, e algumas pessoas elas vão replicar isso. Alguns líderes religiosos vão replicar essa ideia. Então, não é verdade. O universo, no mundo, existe abundância para todos. Abundância para todas as pessoas. Em vez de tentar tirar do rico, tem que haver políticas para que o pobre, quem não tem condições, cresça e não tirar de quem tem. Essa é uma ideia totalmente infundada que alguns políticos, para não falar algumas ideologias, mas algumas ideologias políticas pregam isso. Pregam uma coisa, fazem outra na prática, mas pregam essa ideia por quê, gente? Para manter-se no poder, para manobrar as pessoas, para conseguir influenciar a mente dessas pessoas. Então, gente, pense você. Desenvolva a habilidade de pensar com exatidão. Desenvolva a habilidade de você pensar com as suas próprias ideias, com a sua própria mente, não simplesmente replicar o que os outros falam, replicar o que os outros pensam e falam e querem que você acredite. Então, gente, não existe essa possibilidade, não é desta forma, não é tirando dos ricos que o pobre vai crescer, vai enriquecer. É muito pelo contrário, o universo produz abundância. Quanto mais movimento, quanto mais esse dinheiro se movimentar, quanto mais houver esse movimento, mais abundância é criado, mais valor esse dinheiro tem na sociedade. E lembre-se disso, Deus criou um universo extremamente rico. Deus traz, se a gente for ver desde as histórias bíblicas, a gente vê muita riqueza. Desde o nascimento de Jesus, o que os reis magos foram levar, existe toda uma história de riqueza e que nós precisamos nos apropriar disso. E que, gente, não é pecado nenhum, muito pelo contrário. Nós estamos desenvolvendo ao máximo as nossas habilidades, nós estamos evoluindo quando nós conseguimos trabalhar, conquistar mais, gerar riquezas, ajudar outras pessoas. Então, jamais é pecado enriquecer. Tire essa mentalidade da sua cabeça. E aí você vai perceber que as coisas começam a fluir mais na sua vida, fluir mais para você, e o dinheiro começa a fluir mais
na sua carteira, na sua conta bancária, no seu banco. Então, abre a sua mente para isso. As lições são claras. Continuação desse assunto, tá aqui, uma frase aqui, O dinheiro não se esgota. A mesma nota pode ser usada anos e anos e por milhares de pessoas. Segundo, quanto mais rico é o indivíduo, mais dinheiro ele pode colocar em circulação, permitindo que outras pessoas tenham mais dinheiro para trocar por mais valor. Olha só, a mesma nota. Se eu for na padaria comprar pães, eu utilizo R$5. Passei para a padaria, R$5. Lá na padaria, essa pessoa que pegou a minha nota vai comprar os ingredientes para fazer pães. Vai repassar esses R$5. Então, já 3 pessoas são impactadas. Essa pessoa que comprou os ingredientes vai passar para o fornecedor dela. 4 pessoas são impactadas. Esse fornecedor vai passar para o agricultor que produziu a farinha. Mais pessoas, 6 pessoas aqui, 5, 6 pessoas já são impactadas. Esse agricultor vai comprar insumos. 7 pessoas são impactadas. E assim vai. Perceba que o dinheiro gera valor, gera felicidade, gera satisfação, gera energia de abundância, porque você está vibrando nessa energia. Então aqui que nós vamos trabalhar. O dinheiro, finalizando, só potencializa a pessoa que você é. Então você vai mudar essa mentalidade e passamos 1 minuto aqui, eu me empolgo e a gente passou do tempo. Mas a declaração de hoje é a seguinte: eu sempre penso, posso ter as 2 coisas. Eu tenho uma mente milionária. Essa é a declaração. Eu sempre penso, eu posso ter as 2 coisas. Eu tenho uma mente milionária. Você junta com todas as declarações anteriores que estão na descrição dos vídeos. Todos os vídeos estão no Instagram. Você volta lá se você está chegando agora, ou se você não viu os outros. Veja os outros vídeos, você vai crescer junto aqui. São 13 vídeos com hoje, 13 lives sobre o estudo do livro Segredos da Mente Milionária, e cada dia, cada live tem 1 ou 2 declarações. Então hoje temos uma. Qual é a ação que você vai praticar, ou quais são as ações? Bem simples hoje, bem simples, é só aqui mental. Praticar, pensar em ter as 2 coisas e crie maneiras de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de 2 alternativas, pergunte-se: por que não posso ter ambas? Então, a partir de agora, sempre que você se deparar com uma situação que você pode escolher entre 2 alternativas, você vai se perguntar: Edivaldo, por que eu não posso ter as 2? Por que eu não posso ter as 2 em vez de escolher só uma? Então, é a pergunta que você vai fazer a partir de hoje. 2. Conscientize-se de que dinheiro em circulação acrescenta valor à vida das pessoas. Sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo: esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. E 3. Justo agora o telefone tocou e eu esqueci de desligar. Pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. Gente, pense que você pode ser bondoso, generoso, afetuoso e rico ao mesmo tempo. E pode ajudar muitas outras pessoas a viver muito mais feliz, viver muito mais tranquilo, proporcionando coisas boas para quem você ama. Essa é a ideia. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Te convido para estar amanhã, quinta-feira, no Arquivo de Riqueza número 13. E nós amanhã falaremos sobre patrimônio, sobre como aumentar o patrimônio, como mudar esse arquivo de riqueza que faz com que você não cresça. Muito legal o assunto de amanhã. Esteja aqui comigo e traga mais alguém contigo. Um forte abraço e até amanhã.